Tiago 4:8 diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Todo tempo a Bíblia está dizendo: dá um primeiro passo que os céus vão corresponder ao seu passo. Aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abre. Clama a mim, responder-te-ei. Se aproxime de mim e eu me aproximarei de você. Quem sabe, irmão, o que a gente chama de silêncio de Deus, na verdade seja só a resposta para uma passividade nossa. Somos passivos até quando precisamos de um milagre. A Bíblia diz que um cego clamava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a multidão cercava ele, comprimia ele, tentava calar a voz dele. Mas a Bíblia diz que quanto mais tentavam calar ele, mais alto ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe, algumas circunstâncias vão tentar calar você, algumas vozes vão tentar parar você, algumas tribulações e tempestades vão tentar desanimar você, alguns desertos vão tentar paralisar você. Mas quanto maior é a investida do inferno contra você, mais forte tem que ser o seu clamor para aquele que pode mudar a tua história. As circunstâncias vão tentar sufocar a tua voz. O que eu faço, pastor? Grite mais alto, clame uma vez mais, persiga o teu milagre, provoque a próxima estação, porque há poder em toda palavra liberada por aquele que carrega a própria vida de Deus dentro de si. Há poder na concordância da oração, há poder na oração dos justos, há poder na unidade da igreja, há poder no nome de Jesus. E a palavra de Deus nos diz que a partir do nome de Jesus, o que ligarmos na terra será ligado nos céus, e o que desligarmos na terra será desligado nos céus. Então nessa noite, até o final dessa palavra, a gente vai fazer algo prático. Você vai se colocar de pé daqui a pouco, fechar os seus olhos e abrir a sua boca. E daqui a algumas semanas você vai testemunhar que coisas que você profetizou e clamou hoje, Deus respondeu em dias. Levante suas mãos, deixa eu profetizar sobre alguém aqui. Pai, eu declaro um exército se levantando de intercessores, de homens e mulheres de oração, de homens que carregam o sobrenatural, de homens que carregam um sopro do céu. A gente vai falar de palavras de vida e não de morte. Falaremos de bênçãos e não de maldição. Falaremos de futuro e não de passado. Falaremos de promessas e não de propostas. Falaremos de coisas dos céus e não de levantes do inferno. Falaremos de coisas que acrescentam e não de coisas que nos roubam. Falaremos de coisas que nos animam e não de coisas que nos abatem. Falaremos da promessa que Deus tem para a nossa vida e não da promessa que Deus tem para a casa do lado. Falaremos daquilo que Deus está nos pedindo para fazer e não teremos tempo para falar daquilo que Deus está fazendo com alguém ao nosso redor. Falaremos daquilo que Deus nos comunicou no secreto até que se cumpra, e quando se cumprir, Deus vai nos falar coisas novas. Nos moveremos debaixo de uma palavra, assim como o povo se movia debaixo da nuvem. Não vamos para nenhum lugar que a palavra não nos direcione, não faremos nada que a palavra não nos peça para fazer. Se Deus não disser, não iremos, mas se Ele falar, nós avançaremos com ousadia. Quando Ele nos pedir, nós daremos. Quando Ele falar avance, avançaremos. Quando Ele falar corra, correremos. Quando Ele falar creia, nós creremos. Mas se os céus estiverem em silêncio, perseguiremos um novo som do céu até que Ele venha. Nós cremos, os céus não estão paralisados, porque Deus não é como deuses feitos por mãos humanas, que tendo olhos não veem, que tendo bocas não falam, que tendo mãos não tocam. Não, Deus é um Deus de verdade, que gera milagres de verdade. E nós somos o seu povo, que se chama pelo seu nome, e nós nos humilhamos, e nós nos arrependemos, e nós clamamos. E a tua palavra diz que se fizermos isso, o Senhor ouvirá dos céus e nos dará respostas. O Senhor mudará nossa sorte, sarará nossa terra. Pai, eu declaro em nome de Jesus uma igreja forte na oração, uma igreja que se move no secreto, uma igreja que carrega a autoridade dos céus. E quando a gente abre a nossa boca, algo sobrenatural não vai acontecer. Algo sobrenatural já aconteceu. Se você crê nisso, irmão, você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Jesus. Como se for para Jesus, você pode fazer melhor. Aleluia. Aleluia. Alguém feliz com Jesus ainda, diga amém. Sabe, Jesus orou no seu batismo, Lucas 3:21. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu. Uma das maiores incoerências da nossa geração é que desejamos céus abertos, mas permanecemos com a nossa boca fechada.
A Bíblia diz que enquanto Jesus ora, os céus se abrem. A Bíblia diz que enquanto Jesus ora, algo acontece. Irmão, Jesus está no seu batismo e Ele não deixa de orar. A Bíblia diz que depois que Ele é batizado, o Espírito é derramado sobre Ele. O Espírito então leva Jesus 40 dias para o deserto para orar. Não tem nenhuma estação que Jesus entre que não seja marcada por oração antes e no final dela. A Bíblia diz que Jesus orou nos desertos, Lucas 5,16. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. A Bíblia diz que Jesus orou a noite inteira antes de escolher os discípulos. E a minha pergunta é: como queremos tomar decisões importantes sem consultar a Deus, se o próprio Jesus não abrir a mão desse recurso? Irmão, Jesus, o Verbo encarnado, o próprio Filho de Deus, parte da Trindade, estava desde o princípio. João diz que no princípio Ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem Ele nada do que foi feito se fez. O autor e consumador da nossa fé, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, está orando incessantemente antes de escolher os seus discípulos, porque Ele não fazia nada que Ele não tinha visto o Pai fazer, e Ele não falava nada que antes Ele não tivesse ouvido o Pai falar. Mas quantas vezes a gente assina contratos ou entra em sociedades, a gente toma decisões ou acessa portas sem que Deus tenha nos dado respostas? A pergunta que a gente precisa fazer nessa noite é: se o próprio Jesus não se movia sem antes ter uma palavra de Deus, como a gente ousa se mover sem que Ele fale? Olha o que a Bíblia diz, Lucas 6,12. Em um daqueles dias, Jesus saiu para um monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. A Bíblia diz que Jesus orou antes da multiplicação dos pães e peixes. Isso é uma coisa extraordinária, porque a gente vê várias vezes Jesus orando e agradecendo antes do milagre acontecer. Dinâmica da fé fala a respeito de celebrarmos antes do milagre acontecer, porque celebrar depois que aconteceu é óbvio, mas celebrar antes de acontecer é fé. Uma mulher estéril que celebra o filho antes de saber que está grávida, uma família quebrada financeiramente que celebra o novo de Deus antes de um novo contrato chegar, um casal que se divorciou, mas já celebra a boda de casamento, mesmo que o marido ainda não tenha voltado para casa, pais que celebram a restauração de um filho viciado, mesmo que ele ainda não tenha aberto mão de um vício. Irmão, isso é fé. A fé é trazermos à existência coisas que não existem, é tratar coisas que não são como se já fossem. A Bíblia diz que Jesus, antes de multiplicar o pão, já agradece pela multiplicação. João 6,11 diz assim: então Jesus tomou os pães e deu graças e os repartiu entre os que estavam sentados, e tantos quanto queriam comeram, e o mesmo Ele fez com os peixes. Mas a Bíblia também diz que Jesus orou depois da multiplicação. Mateus 14:23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar, e ao anoitecer estava ali sozinho. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Irmão, olha para mim, pega isso aqui. Todo tempo de secreto gera recompensa pública. Jesus ora quando ninguém vê. O que Ele faz no dia seguinte, todos veem. Jesus ora no deserto enquanto ninguém vê. Quando Ele começa a operar em milagres, todo mundo vê. Jesus ora antes dos pães serem multiplicados. Depois que os pães são multiplicados, Ele se separa para orar também. Jesus ora antes de ser batizado, enquanto é batizado, e depois de ser batizado também. Jesus ora antes de escolher os discípulos, e quando Ele está quase entregando o seu espírito nos seus minutos finais de vida, também. O que vemos na vida de Jesus, muitas vezes, é uma vida de poder sobrenatural, mas o que não percebemos na vida de Jesus é que esse poder sobrenatural não é causa, é consequência. É uma vida de oração, gera poder sobrenatural que opera milagres. A igreja anseia por viver milagres, sinais e maravilhas, mas para isso precisamos ter uma vida firmada em oração. Paulo diz que a oração no Espírito, ela é infrutífera para a nossa mente, ou seja, ela não gera nenhum entendimento racional, mas ela edifica o nosso espírito. É como se o Espírito de Deus
testificasse ao nosso espírito a respeito das coisas de Deus. Em outro momento a Bíblia diz que essa oração são como gemidos inexprimíveis. Tem coisas que você nem sabe que precisa, mas o seu espírito sabe. Tem coisas que você nem sabe que estão preparadas para você, mas o Espírito de Deus sabe. E quanto mais você tem tempo com Deus, mais sensível você vai ficando a respeito das coisas de Deus. Sabe uma das características que a oração desenvolve na gente? Algo que a gente chama de impressão no Espírito. Você entra no lugar e você sabe, esse lugar não está legal. Você entra numa casa, você já sabe, o ambiente aqui não está legal. Você vai para uma reunião de negócios, você olha nos olhos de quem você teoricamente vai se tornar sócio, você sabe, cara, o olhar dele não está legal. Você entra num culto, você discerne, o ambiente não está legal. Por que você tem esse discernimento? Porque o seu espírito ouve do Espírito de Deus a respeito das coisas de Deus. É um desperdício, irmão, se tornar filho de Deus, mas não acessar os recursos do reino do seu Pai. Ele vai te dizer o que é para fazer, quando é para fazer. Ele vai te dar a palavra de sabedoria na hora certa. Ele vai te dar discernimento de motivações, de atmosferas, de ambiente. A Bíblia diz que o sábio a todos discerne, mas por ninguém é discernido. A Bíblia diz que o sábio discerne tempos e estações. Ele faz a coisa certa no tempo certo. Mas tudo isso é gerado num ambiente em que ninguém vê. Sabe, não são as nossas lives de oração, é a nossa oração no secreto. É quando ninguém ouve o teu choro, é quando ninguém ouve o teu clamor, é quando ninguém ouve a tua oração. É nesse momento que existe algo poderoso sendo gerado nos céus. A Bíblia diz que os céus recompensam o nosso tempo de secreto. Alguém está comigo? Diga amém. E aí, tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.